Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35, vai dizer assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja bem que Jesus ele vai dizer sobre esta parábola. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre um homem que devia uma dívida ao seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta dívida que ele devia, o seu Senhor pediu-lhe que vendesse tudo o que tinha, seus filhos, a sua esposa, para pagar a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pelo fato de eles não ter como pagar a dívida, ele suplicou a ele, ele se prostrou, ele se humilhou, pediu perdão, para que, louvado seja o nome do Senhor, para que a dívida ele pudesse pagar, que desse mais tempo a ele a pagar. Então, aquele senhor, a qual viu ele se humilhando, ele moveu de íntima compaixão com ele e perdoou a dívida dele. Então esse homem que foi perdoado a dívida, ele tinha um conservo, a qual esse conservo devia-lhe. Mas só que ele não usou de compaixão. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Ele não teve compaixão com esse conservo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor dele perdoou ele, esse conservo que devia a ele, ele não usou de compaixão também. Ele não perdoou a dívida, assim como o outro perdoou a dívida dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, o seu Senhor, vindo essa atitude dele, por mais que ele passou por uma experiência de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai dizer que, no versículo 32, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu Senhor o entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então o Senhor, que perdoou a dívida dele, se arrependeu por ter misericórdia dele, porque ele não teve misericórdia do seu conservo. Versículo 35 vai dizer: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja bem que o perdão é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não perdoar o seu irmão, a sua oração é impedida. A palavra de Deus está dizendo aqui, muito claro: se você não perdoa o seu irmão, o seu perdão também por Deus é retido. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer na oração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não perdoa o seu irmão, o seu perdão por Deus, ele é retido. É necessário perdoar o irmão. É necessário tirar o rancor do coração, liberar o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o primeiro maior mandamento que a palavra de Deus vai nos dizer? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Porque aquele que ama a Deus faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Amar ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai dizer: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai conseguir contar quantas vezes? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que liberar o perdão para o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos ensina a ter misericórdia. Assim como Ele tem misericórdia, assim como Ele é misericordioso, nós também temos que ser misericordiosos. Temos que ter misericórdia do nosso próximo. Temos que amar ao próximo, o nosso próximo. Temos que liberar o perdão de todo o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que isso venha tomar o lugar de Deus na sua vida. Não deixe que isso venha atrapalhar a sua área espiritual com Deus. Não deixe que isso venha, louvado seja o nome do Senhor, tirar a sua paz. Não deixe que isso venha paralisar as bênçãos que Deus tem na sua vida. O perdão de Deus na sua vida. Libere o perdão. Perdoe.
Porque assim como o Senhor, glória a Deus, aleluia, ó Pai, Ele foi misericordioso contigo, assim você tem que ser misericordioso com o teu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu finalizo essa pregação dizendo para você, dizendo o primeiro, o maior mandamento: amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Quem ama a Deus faz a vontade dele. E o segundo maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome de Jesus.